Cara, isso aqui é simplesmente inacreditável. Inacreditável. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é inacreditável. É inacreditável o que ele está fazendo. É inacreditável o silêncio da imprensa por tudo que ele está fazendo. É inacreditável que os outros ministros do STF aceitem isso como se fosse normal. É tudo inacreditável. Isso que está acontecendo é simplesmente impossível de acreditar que está acontecendo. Resposta de Barroso à revista The Economist gera desconforto em ministros do STF. É isso mesmo. A resposta do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a The Economist no sábado, provocou desconforto em integrantes da corte. Conforme um ministro ouvido pela Oeste, Barroso não consultou todos os colegas para publicar a nota, na qual rebateu um artigo da revista. Entre outras críticas ao STF, a publicação britânica acusou Alexandre de Moraes de dividir opiniões, e somente no Brasil, onde os ministros da corte detêm poder excessivo, um magistrado poderia alcançar tamanha notoriedade. Por isso, o veículo defende a ideia segundo a qual o STF tem de exercer maior moderação, além de ser mais contido, embora tenha justificativas para agir com vigor em defesa do Estado Democrático de Direito. Outro ministro entendeu ser desnecessário emitir resposta nesse caso, por ser um conteúdo jornalístico e opinativo, em virtude da importância da liberdade de expressão. No posicionamento institucional, o presidente do STF defendeu o tribunal. Além disso, negou ter dito que a corte derrotou Bolsonaro. Embora não tenha dito que a revista imputou a ele, durante um congresso na União Nacional dos Estudantes em julho de 2023, Barroso afirmou: "Nós derrotamos o bolsonarismo." Moraes nega pedido de Felipe Martins para circular em Brasília. Isso mesmo. Nesta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal negou o pedido do ex-assessor presidencial Felipe Martins para circular livremente em Brasília durante seu julgamento na corte. Martins responde acusações por suposta tentativa de golpe de Estado junto a outros 5 pessoas. Embora tenha recebido autorização para viajar para a capital federal, sua movimentação deve se restringir entre o aeroporto, o hotel e a sede do STF. Além disso, há uma determinação para não ocorrer a realização e a divulgação de imagens do deslocamento ou do julgamento, mesmo que por terceiros. A finalidade dessa decisão, segundo o ministro, é para preservar a integridade do processo. Caso Martins seja filmado em seu próprio julgamento, poderá ser determinada sua prisão. A principal dor de cabeça, a maior preocupação, certamente a pessoa que tira o sono do Alexandre de Moraes, não é Alan dos Santos, não é Oswaldo Eustáquio, Eduardo Bolsonaro ou qualquer uma dessas pessoas que hoje são deputados ou senadores no Brasil. Não. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, não. Se tem uma pessoa que tira o sono do Alexandre de Moraes e muito provavelmente será o responsável pelo maior prejuízo na vida do nosso ditador da toga, é esse cidadão aqui, ó. Felipe Martins. Era um assessor para assuntos internacionais do Bolsonaro enquanto ele era presidente. Foi preso usando documentos falsos. Ficou 10 dias numa solitária. Depois que ele foi liberado para prisão domiciliar, não pode usar rede, não pode dar entrevista, não pode aparecer em lugar nenhum. Toda segunda-feira tem que aparecer para assinar lá que ele não está cometendo nenhum crime contra a democracia. Só que o que o Moraes fez para prender essa pessoa envolveu crimes internacionais. E o motivo do Moraes ter se esforçado tanto para prender esta pessoa é porque ele olhou para esse rostinho e pensou: tem cara de menino ajeitadinho, Enzo de Alphaville, vou prender ele durante uns 6 meses, vou inventar um documento aqui qualquer, vou prender ele e com certeza ele vai delatar exatamente o que eu quero, como fez o Mauro Cid, depois de 11 delações. Só que não deu certo, né? O Felipe Martins foi muito mais homem do que muito moleque de farda que tem por aí. E aí, semana que vem vai ser o julgamento do caso do Felipe Martins. Só que ele está numa prisão domiciliar, ele não pode sair da sua área ali onde ele mora. Pediu autorização para ir para Brasília. Aí o Alexandre de Moraes gentilmente concedeu essa autorização aqui, ó. Ex-assessor de Bolsonaro pede a Moraes para circular em Brasília durante julgamento do STF. Felipe Martins foi autorizado pelo ministro a se deslocar entre hotel e tribunal
para acompanhar a sessão. Presta atenção. Então, o Felipe Martins foi que esses dias para trás o Alexandre de Moraes pediu explicação de por que ele apareceu num vídeo de outra pessoa. O que já é por si só uma aberração, mas tudo bem. Então o Felipe Martins ele vai ser autorizado a sair do hotel para o tribunal, hotel. Cara, ele... Posso te falar uma coisa? O Alexandre de Moraes acabou de soltar um traficante com 52 quilos de cocaína para prisão domiciliar. A justiça brasileira acabou de soltar um ex-senador que estuprou a própria filha. É impressionante o que está acontecendo no Brasil. E aí, eles vão liberar o Felipe Martins, né? Para fazer esse percurso que é tribunal, hotel, tribunal. Tá aqui, ó, nessa quinta-feira, Moraes autorizou Martins a circular entre o aeroporto, o hotel e o Supremo para acompanhar o julgamento em que é réu. Isso porque é o julgamento no qual ele é réu. Entre segunda-feira e quarta-feira, 21 e 23, né? Martins usa tornozeleira eletrônica e está proibido de deixar a cidade onde mora, Ponta Grossa, 103 km de Curitiba. Agora, a defesa pediu para que o ministro amplie a decisão para que Martins possa se curar na capital federal durante o dia, nos mesmos moldes em que já o faz em sua comarca de residência, inclusive para fins alimentares, higiene, descanso e reunião técnica com seus advogados. Cara, olha isso aí. Nenhum criminoso do Brasil, dos mais perigosos, de chefe de facção criminosa que degolou 200 pessoas, passa por que esse cara tá passando. E eu vou te falar por quê. O que foi feito para colocar esse cara na prisão, forjar provas envolvendo instituições internacionais nos Estados Unidos, esse foi o maior erro já cometido pela turminha ali da ditadura da toga. E aí, olha o que o Moraes decidiu. Moraes disse que Felipe Martins pode ser preso se filmado em julgamento. Não é ele filmando, presta atenção. Não é uma coisa de autoria dele. Se ele estiver andando na rua ou no carro e alguém filmar ele... Gente, olha isso aqui, olha onde nós chegamos. Se alguém, até mesmo a imprensa, filmar o Felipe Martins fazendo check-in no hotel, ou entrando no táxi, ou entrando no tribunal, o Alexandre de Moraes já está avisando. Ele vai ser preso. O cara vai... Então, peraí. Então ele vai ter que colocar o manto da invisibilidade para poder se deslocar, porque se alguém tirar uma foto dele ou filmar ele, o cara vai ser preso. E qual o crime que ele cometeu até agora? Nada. Ninguém sabe. Simplesmente não existe. O ministro do nosso Supremo Tribunal Federal que tem sido criticado no mundo inteiro, inclusive 10 postagens no The Economist, inclusive um estudo mostrando que o Brasil caiu no nível de democracia por causa do Alexandre de Moraes, determinou nessa segunda-feira a manutenção das medidas cautelares às quais o assessor especial do Bolsonaro, Felipe Martins, está submetido. Reforçou na decisão que ele pode ser punido com multa ou prisão se for filmado por terceiros em julgamento ou no seu deslocamento a Brasília. Cara, isso aqui não existe. Isso aqui é surreal. A decisão está aqui, ó. Todas as demais cautelares continuam em vigor, ressaltando-se novamente que não deverão ser realizadas ou divulgadas imagens do julgamento ou de seu deslocamento, mesmo que por terceiros, sob pena de multa e conversão imediata em prisão nos termos... Peraí. Nós não vamos poder ver um julgamento, é um julgamento secreto, onde o réu não pode aparecer, ele vai ter que se deslocar sem ser filmado e fotografado, ninguém sabe como, o que vai ter que colocar ele num porta-mala, ou jogar ele dentro de uma mala, talvez dentro de um saco, e levar ele até a sala de julgamento. Ele vai ter que ficar dentro de uma burca. Você coloca ele numa burca. É a solução. A burca, que nem aquelas burcas que as muçulmanas usam lá. Que loucura é essa que a gente está vivendo? Segundo o ministro, Felipe também não pode se deslocar nas dependências em Brasília fora do roteiro. Aeroporto, hotel, sessão de julgamento, hotel, até o retorno a Ponta Grossa. Procurada pelo Poder de Dizenda, a defesa de Felipe disse que ainda está avaliando se ele irá ao julgamento depois da decisão. Felipe Martins chegou à capital federal na manhã desta segunda-feira, de 21, exatamente para estar presente no julgamento da primeira turma do STF na terça e na quarta-feira. Na ocasião, os ministros avaliam se recebem a denúncia da PGR contra Felipe mais 5 acusados a serem responsáveis por gerenciar as operações do grupo formado de 34 pessoas. Cara, isso aqui é simplesmente inacreditável. Inacreditável. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é inacreditável. É inacreditável o que ele está fazendo. É inacreditável o silêncio da imprensa por tudo que ele está fazendo. É inacreditável que os outros ministros do STF aceitem isso como se fosse normal. É inacreditável que essa pessoa está passando, porque ele ficou 10 dias numa solitária. É tudo inacreditável. Isso que está acontecendo é simplesmente impossível de acreditar que está acontecendo. O cara... E eu vou te falar, a maior dor de cabeça hoje do Alexandre de Moraes é esse cara.
Porque o que eles fizeram para colocar esse cara na prisão, forjando documentos de entrada nos Estados Unidos, envolvendo uma fraude internacional, falsificação de documento americano, esta vai ser a criptonita do Alexandre de Moraes. Esse vai ser o que vai realmente derrubá-lo. Então, o Moraes, mais uma vez, agindo com o fígado, porque ele age como um animal, né? Ele não age como uma pessoa, como um ser humano racional, né? Dotado de consciência e vontade. Ele age como um animal que age ali com o estômago, com o fígado. E ele foi lá, com raivinha, e interrompeu o processo de extradição do sujeito lá, que havia traficado drogas em Barcelona. O nome do cara é Vasil Vasilev, é um búlgaro. Ele estava sendo acusado de tráfico por ter transportado 52 ou 53, sei lá, quilos de droga em Barcelona. Então, esse sujeito, ele fugiu para o Brasil, esse búlgaro fugiu para o Brasil, chegou lá no Mato Grosso do Sul e acabou sendo preso. Entrou aí num processo de extradição. A Espanha está pedindo que o Brasil devolva esse búlgaro para a Espanha para ele ser julgado lá, onde ele teria praticado esse crime de tráfico de drogas. E não era nem, como é que eu vou dizer aqui? Não era nem erva, não. Era pó mesmo. Era pó. 50 e tantos quilos de pó. Ele fugiu para o Brasil e ele foi preso em 18 de fevereiro, no Mato Grosso do Sul. Aí, como a Espanha rejeitou o pedido de extradição do Oswaldo Eustáquio, né, lá os juízes da Audiência Nacional, que é a corte deles lá, esses juízes concluíram que essa solicitação feita pelo Brasil tinha, abre aspas para ele, uma evidente conexão e motivação política. Eles usaram essa expressão, conexão, evidente, eles usaram a evidente conexão e motivação política. Aí, em retaliação, o nosso menininho mimado, Moraes, não gostou, porque ficou mais uma vez muito claro, e para o mundo, mais uma vez ele foi humilhado, já havia sido humilhado antes, aqui pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca aceitaram o pedido de extradição contra o Alan dos Santos. Nunca. Toda vez que eles tentaram, e olha que eles tentaram várias vezes. O Moraes pediu várias vezes para mandar o Alan para lá, e eles falaram, não. Só passavam vergonha. A gente tem notícia de que em reuniões presenciais do pessoal do governo Biden, pessoal. Governo Biden, o Trump só entrou agora. Isso ainda era durante o governo Biden, esquerdista. A coisa era tão absurda que nem no governo dos esquerdistas eles tiveram coragem de extraditar o Alan. E o que a gente tem notícia é que em reuniões presenciais lá em Brasília, do pessoal do governo Biden e o pessoal lá do Brasil, eles, naquelas conversinhas, eles falavam, tá, manda o Alan para cá, extradita, ele é um criminoso, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o pessoal dos Estados Unidos perguntava, tá, tudo bem, mas qual foi o crime desse tal de Alan dos Santos? Vocês poderiam informar? Aí eles apresentavam um monte de tweet, um monte de xingamento, ali o Alan xingando Alexandre de Moraes, chamando de cabeça de, vocês sabem, pererê. Aí o pessoal dos Estados Unidos, tá, entendi. Acabou de falar? Agora, diz pra gente qual foi o crime. Vou perguntar pela segunda vez. Qual foi o crime? Aí eles mostravam tweet, mostravam videozinho do Alan cantando, xingando Moraes, e não sei o que lá, e xingando, e pererê. Eles olhavam e falavam assim, tá, beleza, já entendi que ele é desbocado, tá, mas qual é o crime? Estamos esperando. Ah, xingou, tweet. Vocês não vão dizer pra gente qual que é o crime? Olha que vergonha. E depois de muito insistir, qual que é o crime, eles só apresentavam um tweet, eles falavam, olha, vocês vão me desculpar, mas não dá, são só palavras. Essas foram as palavras que eles usaram, são só palavras.
Então, Alexandre de Moraes já tinha passado essa vergonha com os Estados Unidos. E agora passou vergonha dupla com a Espanha, que fez a mesmíssima coisa. Só que, diferentemente dos Estados Unidos, Moraes não quis mexer com os Estados Unidos, certo? Tomou um toco dos Estados Unidos e ficou quietinho, ficou pianinho. Como a gente diz no Rio de Janeiro, ficou na moral. Alexandre de Moraes ficou na moral, recebeu o não dos Estados Unidos e ficou quieto. Agora, da Espanha, ele tomou o toco e achou que a Espanha... com a Espanha eu posso mexer. Com a Espanha, né? A Espanha eu posso retaliar. Aí o que ele fez? Né? Agindo mais uma vez com o fígado, ele foi lá e mandou soltar o traficante internacional, alegando quebra do princípio da reciprocidade. Falando, a Espanha não quis mandar o Eustáquio, então eu também não vou mandar o traficante de volta. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Como se os fatos tivessem a mesma gravidade. O cara quis comparar ali, quis achar ali uma similitude entre Eustáquio falando coisas na internet e o traficante que traficou de 50 e tantos quilos de droga em Barcelona. E mais, o Alexandre de Moraes, além de ter pago esse mico, assim, que a gente não viu ninguém passando pano, nem o pessoal da Globo News, nem o pessoal da CNN, assim, foi um negócio tão escandaloso que ninguém passou pano para isso aí. Além de ter feito birrinha, feito beicinho, ele ainda teve a pachorra de pedir explicações diretamente à Embaixada da Espanha. Ele mandou ofíciozinho para a Embaixada da Espanha. O que uma coisa tem a ver com a outra? A decisão que negou a extradição do Oswaldo Eustáquio foi uma decisão, não foi da embaixada, não foi uma decisão do governo, foi uma decisão da justiça espanhola. A justiça negou a extradição porque reconheceu ali uma questão política e não se extradita uma pessoa perseguida politicamente. A justiça reconheceu isso. Aí o que o Moraes fez? Ali, né, ele é o pombo enxadrista, né? Ele chega tal, batendo asa, né? Posa no tabuleiro, espalha as peças todas, caga no tabuleiro e voa. É o pombo enxadrista. Ele chegou, deu uma de pombo enxadrista, tal, falou que não, que ia soltar o tal do traficante internacional e ainda, para completar, intimou a Embaixada da Espanha, que não tem nada a ver com a história, porque a decisão não foi do executivo, não foi da embaixada, a decisão foi da justiça espanhola. Quer dizer, a justiça espanhola dá uma decisão e ele vai lá cobrar explicação do embaixador. Então, o que o embaixador tem a ver com isso? Então, essa exigência de explicações à embaixada era algo que nem eu estava esperando que ele fosse fazer, porque é algo tão descabido que não faz nenhum sentido isso. Ele deve estar sendo visto, além de ser visto como um ditador, como um cara autoritário, ele deve estar sendo visto como uma mula. Não cabe ao STF interpelar embaixada. Existem protocolos diplomáticos. Toda interpelação internacional tem que ser feita por meio do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty. Então, esse comportamento foi uma cerejinha do bolo aí que eu não esperava por essa. Isso ajuda a todos nós que estamos aqui fora, ajuda a gente a mostrar o que está acontecendo no Brasil, porque é algo muito absurdo. E outra coisa, ainda teria cabido recurso no caso do Oswaldo Eustáquio, só que eu já fui informada de que eles perderam o prazo para recurso.
Então, é o Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, né? São os trapalhões. Perderam o prazo para recurso do Oswaldo Eustáquio. Então, assim, se ainda houvesse recurso, ainda seria cedo para pensar em algum tipo de retaliação à Espanha. E se houvesse algum tipo de retaliação à Espanha por eles estarem violando algum tratado internacional, algum acordo de colaboração, isso deveria ser feito, essas tratativas deveriam ser feitas por meio de diplomacia e não por meio de STF. E a gente não pode falar de reciprocidade quando você tem um traficante de um lado e um jornalista criticando de outro. Não existe similitude entre os atos, nem a gravidade das coisas também não se compara. O Alexandre de Moraes, ele certamente violou a Convenção de Viena de 1988, que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 154 de 91. Porque quando você suspende o pedido de extradição legítimo, um pedido de extradição de um traficante, você está descumprindo essa convenção da ONU sobre drogas. E o Brasil, que é signatário dessa convenção, o Brasil se obrigou a combater o narcotráfico internacional. Então, quando você toma uma atitude dessa, desembestada, você está violando aquele tratado que o Brasil assinou. Aquela convenção internacional. Está violando a Convenção de Viena. E o Brasil está quebrando o próprio tratado com a Espanha. A extradição do Oswaldo Eustáquio, ela foi negada com base no Tratado Bilateral de 1988, que tem força de lei. E esse tratado fala que cabe ao Tribunal Espanhol exclusivamente avaliar se houve uma motivação política. E o tribunal já disse que sim. Já deixou claro que sim, teve motivação política. E motivação política impede a extradição. Então, o caso do Oswaldo Eustáquio é um caso evidentemente político e eles já reconheceram isso, jamais poderia ser colocado em paridade com crime de tráfico de drogas. E a decisão da Espanha cita perseguição, maus tratos, prisão, fala dos parlamentares brasileiros que denunciaram a perseguição. O tribunal entendeu que realmente havia o risco à liberdade e à integridade física do Oswaldo Eustáquio. E o próprio STF, anteriormente, já negou extradição com base política. Então, assim como a Espanha recusou entregar o Oswaldo Eustáquio porque o motivo era político, o STF também já fez isso. O STF, historicamente, já recusou enviar outras pessoas porque entendeu que o caso era político. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.